Olá, pessoal. Damos continuidade agora às regras de concordância nominal. Então, vimos até agora a regra básica e as 6 primeiras regras dos casos especiais. Então, vou compartilhar aqui com vocês os demais casos para a gente dar sequência. Vamos lá? Bom, esse primeiro caso que nós temos aqui, é uma sequência de palavras para que a gente preste atenção nessa concordância. Então, nós temos a concordância das palavras leso, próprio, mesmo, junto, anexo, incluso, kit, obrigado e tal. Todas essas palavras vão concordar com o substantivo a que se referem. Então, é preciso muito cuidado, principalmente com aquelas expressões que a gente usa de forma incorreta, né? Então, nós temos aqui, crime de lesa pátria. Então, lesa, percebam que mesmo essa expressão sendo composta, né, o que a gente poderia pensar que flexionaria apenas a última, o fato dela ser composta por essa palavrinha aqui faz com que essa palavra tenha que concordar com a seguinte, né? Então, lesa pátria. Depois nós temos, nós próprios faremos o trabalho. Então, esse próprios concorda aqui com nós. Então, por isso, masculino, plural, né? Se fossem mulheres, seria nós próprias. É claro que vai depender aí da referência do contexto. Então, elas mesmas escreveram o poema. Então, mesmas, concordando com o pronome ali, elas. Os casos, os recibos seguem juntos, inclusos, anexos. Todas essas palavras vão concordar com o substantivo recibos, por isso concordando, ficando no masculino plural. Se fossem as fotos, seguem juntas, inclusas, anexas, né? Então, vão flexionar em feminino plural, concordando com o substantivo fotos. Então, sempre ficar atento ao que está, a que palavra que esses adjetivos aqui estão acompanhando. Outra questão aqui é a respeito de kit, porque muitas pessoas acabam usando kits, né? Estou kits e estou kit. Eles estão kits, eu estou kit, né? Então, tomar cuidado, porque não é uma expressão comum. Obrigado e obrigada, então a mulher diz obrigada, o homem diz obrigado, né? Então, concorda com quem fala. E nós temos a expressão tal, né, que eles são tais quais os pais, por exemplo. Então, esse tais está concordando com eles e vai sofrer flexão. Aqui nós temos 3 observações para a gente pensar na mudança de sentido, né? Então, aqui, quando nós dizemos elas mesmas escreveram um poema, ou ele mesmo fez o trabalho, então nós estamos reforçando que foi ele, né? Nesse caso aqui, o mesmo, ele não exerce essa mesma função, ele é um advérbio, equivalente ali a realmente. Então, fizemos mesmo o trabalho. Então, aí, como advérbio, ele não vai sofrer flexão. A classe dos advérbios, ela é invariável, né? E a mesma coisa aqui com essa expressão. Então, as fotos estão junto com o documento. Aqui nós temos uma expressão, esse junto com. E aí, por ser uma expressão, é invariável. A mesma coisa em relação à expressão em anexo. A expressão em anexo é invariável. Então, seguem em anexo os documentos, ou seguem anexos os documentos, né? As duas formas são aceitas. O 8º caso especial é a respeito dessa palavra aí, né? More, em nomes compostos. É um caso muito específico, a gente usa pouco, mas é importante saber que há flexão. Então, capitão more, capitães mores, né? A flexão ocorre também
com essa parte da palavra. Então, fiquem atentos. Nona regra em relação ao aposto. Lembra que o aposto é aquela expressão que explica ou especifica, né, o termo anterior, um substantivo. Então, nesse caso aqui, o aposto vai concordar com a palavra a que ele se refere. Então, o ódio, filho do orgulho, então, filho está concordando com ódio. Ou os rancores, inimigos da razão, esse inimigos está no masculino plural, concordando com rancores, né? Então, o aposto vai concordar com o substantivo a que ele se refere. Depois, nós temos o caso de menos, pseudo, monstro e alerta. Essas palavras, elas são invariáveis, então é preciso tomar muito cuidado para não estabelecer a concordância, né? Então, mais amor e menos confiança, né? A palavra menos não sofre flexão. Então, são pseudo-intelectuais, ou foi uma assembleia monstro, os soldados estão alerta. Então, essas palavras não sofrem flexão. Aqui nós temos uma tirinha para vocês pensarem justamente a respeito do uso de menos, né? Então, tenho bebido menos Coca-Cola, então a personagem está ironizando ali o uso, né, dessa palavra de forma incorreta, pensando na perspectiva da gramática. Então, lembrar que essas palavras não sofrem flexão, então, menos, pseudo, monstro e alerta. Isso pensando na palavra monstro, quando ela exerce o papel ali de adjetivo. Claro, se for substantivo, ela vai sofrer flexão, tá? Então, é só quando ela está ali exercendo a função de um adjetivo, né? Caracterizando um substantivo, como ali, assembleia monstro. Aí sim, não sofre flexão. Caso os monstros, aí sim a gente tem a flexão, né? Porque ele vai ser um substantivo. A 11ª regra é a respeito do uso da expressão com possível. Então, visitei praias o mais possível belas. Então, vocês vão perceber que esse possível, ele vai estabelecer uma concordância a partir do artigo. Então, o mais possível belas, ou o mais belas possível, né? Então, como eu tenho o artigo singular, possível vai ficar no singular. Nesse caso, visitei praias as mais belas possíveis. Como eu tenho as, o artigo está no plural, o possível também vai ter que sofrer flexão e ir para o plural, possíveis. Então, sempre é preciso olhar para o artigo. Se o artigo for singular, fica possível. Se o artigo for plural, fica possíveis. E uma expressão que é invariável é quanto possível. Aí é uma expressão, também não sofre flexão. Então, procurei fazer tantos exercícios quanto possível. Aí, essa expressãozinha é fixa, não vou flexionar. Depois, nós temos as palavras grão e grã, no sentido de grande, né? Como a gente tem em Grã-Bretanha, né, de grande ali, então esse grã concorda em gênero, mas ele não sofre flexão de número. Então, nós temos grão-duques e grã-cruzes, por exemplo, né? Então, grão e grã não vão sofrer flexão nessa situação. Claro que nós temos grãos, por exemplo, no sentido de grãos, né? Vocês entendem muito bem. Quando é um substantivo. Nesse caso, exercendo a função de adjetivo, não sofre flexão de número, apenas de gênero, grão e grã. Depois, nós temos só, meio e bastante. Essas palavras, elas podem ser usadas de duas formas, ou como adjetivos ou como advérbios. Como adjetivos, vão sofrer flexão. Como advérbios, né, são invariáveis. Então, nós temos, por exemplo, comprei meia melancia. Esse meia vai concordar com melancia, com o substantivo a que se refere.
né, indicando aí metade da melancia. Então, se esse meio, meia, estiver junto de um substantivo, ele vai exercer a função de um adjetivo, e concordando com ele, né? Então, não venha com meias palavras, né? Então, palavras é um substantivo, meias está concordando. Agora, se ele estiver junto de um adjetivo, significa que ele está exercendo a função de um advérbio. Então, eu estava meio desanimada, né? Todos pareciam meio tristes, né? No sentido de um pouco. Então, da mesma forma que um pouco não sofre flexão, meio também não vai ser flexionado nesse contexto, né? Tem até a brincadeirinha ali da meia triste, né? Que muitas pessoas acabam usando, e na verdade a expressão é meio triste. Eu estou meio triste, um pouco triste, né? Então, não vai sofrer flexão. Depois, em relação a só ou sós, elas estavam sós, no sentido de sozinhas, ou no caso de só, no sentido de apenas, não sofre flexão. Quero só verduras, né? Apenas verduras. Esse é um caso que geralmente não há tanta confusão. Acho que a maior confusão é em relação a meio e meia, e também com o bastante e bastantes, porque muitas pessoas acreditam que nem existe a palavra bastantes, né? E existe. Nós temos ali bastantes pessoas vieram. É a mesma coisa que muitas pessoas. Então, ali, essa palavra, como ela está concordando com o substantivo, ela vai sofrer flexão. Bastantes pessoas. Ou, se ela estiver acompanhando um adjetivo, aí ela exerce a função de advérbio, e aí não sofre flexão. Estavam bastante cansados. Então, tomar cuidado aí para qual palavra que ela está ligada. Se é um substantivo, ela concorda. Ou substitui pelo muito, né? Se forem muitos, muitas, significa que são bastantes. Se eu substituir for muito, significa que é bastante, né? Essa troca facilita bastante. Depois, nós temos ali o 14º caso, que é do sujeito em grau absoluto. Então, nós temos essa, é proibido entrada sem camisa, por exemplo. Então, é proibido entrada. E é necessário coragem. Pimenta é bom. Então, percebam que aqui nós não temos a flexão, essas palavras continuam no masculino singular. Porque essas palavras, mesmo sendo femininas, elas não estão determinadas, eu não tenho um artigo junto com elas. Se tiver o artigo, eu vou ter a concordância. Então, é proibido entrada, é proibida a entrada. Então, é necessário coragem, é necessária a coragem. Pimenta é bom, a pimenta é boa, ou esta pimenta é boa. Então, se eu tiver o determinante aqui, o artigo, ou um pronome acompanhando, eu vou ter a concordância. Então, aqui, atenção, proibido entrada e é proibida a entrada de animais, por exemplo. Então, aqui tem o artigo, ocorre a concordância. Não tem o artigo, não ocorre a concordância. Depois, nós temos a concordância com os nomes de cor. Então, de modo geral, a cor concorda, né, como um adjetivo que é, concorda com o substantivo. Então, calçava sapatos pretos. Ou, sei lá, ela tinha olhos verdes. Qualquer coisa assim. Mas nós temos uma observação. Se essa palavra que indica a cor, ela for derivada de um substantivo, ela surgiu a partir de um substantivo, ela é invariável. Então, nós temos, eles estavam de camisas rosa. Rosa não sofre flexão, porque primeiro a gente tem esse rosa
vem da denominação da flor, é um substantivo que denomina a flor. E quando a gente pega esse substantivo e transforma em uma cor, ela vai se tornar invariável. A mesma coisa, comprava só roupas cinza. E a gente pensa nas cinzas, que é um substantivo. Essa cor é derivada desse substantivo, ela se torna invariável. A mesma coisa se for, paredes, gelo. Gelo é derivado de um substantivo, então, paredes, gelo. Né? A cor não vai ser flexionada. Qualquer outro, amarelo, vermelho, vai sofrer flexão. Depois, nós temos os adjetivos compostos indicando cor. Então, são aqueles formados de substantivo mais adjetivo ou de adjetivo mais substantivo. Então, nós temos ali, trajavam camisas rosa escuro. Então, da mesma forma, rosa não sofre flexão quando sozinho, não vai flexionar aqui. Mesma coisa, vestiam blusas cinza claro, não sofre flexão, e mesmo a expressão azul marinho, saias azul marinho. Essa palavra não vai sofrer flexão. Não é um caso como essas daqui, que são derivadas de um substantivo, mas essa é uma cor que não vai flexionar. Tudo bem? Então, essas foram as regras, eu sei que são várias e que é preciso que vocês se atentem bastante na hora de estudar, porque é comum, né, esse tipo de confusão. São muitos detalhes, mas espero que tenha ficado claro, que vocês estudem e logo a gente faz uma atividadezinha, tá bom? Um beijo e até mais.